A aula de português de hoje se dará de dois modos. Vou deixar aqui bem claro para que vocês possam entender. No primeiro, nós faremos a continuação do assunto sílabas. Onde vocês deverão escrever no caderno. Isso porque esse assunto, sílabas, ele não tem no livro. Eu vou mostrar lá no livro para vocês. Vejam aqui, ó, que o primeiro assunto que nós estudaremos está na página 19. Vejam aqui a página 19. Ó. E esse assunto fala sobre oxítona e proparoxítona. Só que para nós entendermos o que vem a ser oxítona, paroxítona e proparoxítona, nós temos que entender o processo do estudo das sílabas. É por isso que no dia 19, vejam aqui, ó, dia 19 de abril, eu enviei para vocês essa primeira parte do assunto, sílaba. Que é esse assunto aqui, olha. Cuja a orientação era vocês escreverem no caderno. Aqui, ó, sílaba. Foi enviado no dia 19. Era para vocês escreverem no caderno. E a sílaba, ela se classifica de duas formas. Quanto ao número de sílabas, que foi o que nós estudamos nessa aula aqui, olha. Quando a sílaba tem quando a palavra é formada apenas por uma sílaba, ela é chamada monossílaba. Monossílabas são palavras que possuem apenas uma sílaba. Nós vimos também dissílaba, que são palavras que possuem duas sílabas. E sempre nós vimos os exemplos aqui, ó. Vimos também a trissílabas, que são palavras que possuem três sílabas. E, finalmente, polissílabas, que são palavras que possuem quatro ou mais sílabas. Então, como eu disse, o estudo das sílabas ele é classificado de dois modos. Quanto ao número de sílabas, deixa eu voltar aqui. Acompanhe comigo aqui. A sílaba é classificada de duas maneiras. Quanto ao número de sílabas, se tiver uma sílaba é monossílaba, se tiver duas sílabas é dissílabas, se tiver três sílabas é trissílaba e se tiver mais de três sílabas é polissílabas. E também quanto à sílaba tônica. Aí vem aquelas palavras que nós vimos aqui no livro. Aqui, ó. Oxítona, proparoxítona. Essas palavras aí, elas são classificadas quanto à sílaba tônica. Quando a sílaba tônica é a última, ela é chamada oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, ela é chamada paroxítona. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, é chamado proparoxítona. Viram por que nós temos que aprender sobre a classificação das sílabas?
aprender sobre a classificação das sílabas, para nós podermos, quando chegar aqui nessa parte da página 19 sobre oxítona e paroxítona, nós sabermos do que se trata. Então, essa é a primeira parte do estudo de português de hoje. Eu vou enviar a continuação do assunto sílabas e a segunda parte eu vou enviar um podcast. Já viram falar sobre o que é um podcast? Um podcast nada mais é do que um arquivo de áudio. Então eu gravei um podcast fazendo a leitura desse texto aqui, ó. O texto, que é um texto que vocês já receberam como leitura obrigatória. É um texto que começa na página 12. Então eu faço uma leitura, eu criei um podcast lendo para vocês esse texto aqui, que começa na página 12, vai para a página 13 até a página 14. Então esse podcast, ele vai ser a leitura do texto Portinari, onde vocês irão acompanhar, para aqueles que ainda não fizeram a atividade, acompanhem o podcast para poder resolver a atividade da página 15, 16 e 17, onde o prazo para entregar essa atividade, tá aqui a leitura que eu enviei para vocês, o prazo para vocês entregarem essa atividade da página 15, 16 e 17, está bem aqui, olha, no cronograma, página 15 e 16, entregar no dia 6 de maio, que vai ser na quinta-feira, e o da página 17 é para entregar no dia 10, na próxima segunda-feira. Então é por isso, é esse que será o objetivo dessa segunda parte aqui, que é o podcast de leitura do texto Portinari. Tá? Então, a aula de português ela se dará desses dois modos. Eu vou começar explicando sobre o envio dessa continuação do assunto. Como eu já falei, essa aqui foi a primeira parte enviada no dia 19. Aqui eu vou enviar agora essa divisão silábica, que eu vou enviar hoje no dia 3, que fala sobre algumas normas, algumas regras que nós devemos usar quando formos separar em sílabas. Olha aqui, na divisão silábica das palavras, cumpre observar as seguintes normas. Letra A. Não se separa ditongos e tritongos. O que seria? Aqui temos um ditongo na palavra foice. O que seria um ditongo? Eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque esse assunto provavelmente vocês devem ter estudado no quarto ano, sobre ditongo, tritongo e hiato. Tá? Eu só estou falando aqui de um modo bem resumido, porque vocês também irão fazer essa atividade aqui, ó, que eu vou enviar junto na aula de hoje. Então vejo aqui na palavra foice, tem um ditongo aqui. O que seria um ditongo? É o encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. Olha, nós temos aqui o encontro. E também não se separam tritongos. O que são tritongos? É o encontro de uma vogal, uma semivogal e outra vogal na mesma sílaba, como na palavra averiguou. Veja como elas não se separam. Outra regra de que as sílabas não se separam quando é dígrafo, quando aparecerem os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU, eles não se separam, como nas palavras aqui, ó, chave. Na palavra baralho aqui, ó, baralho. NH na palavra banha, GU na palavra
freguês. E QU na palavra queixa. Vejam como esses dígrafos, eles não se separam. Outra regra, a letra C aqui, ó. As sílabas, elas não se separam nos encontros consonantais, que são encontros de consoantes que se iniciam em sílabas. Veja aqui, ó, psicológico. Veja aqui aonde iniciou aqui a sílaba com o encontro consonantal, não se separa. Veja aqui, ó, no início dessa sílaba aqui, ó. Ó, veja que está no início da sílaba, o F e o R também não se separam. Na letra D, se separam, veja que está diferente aqui, as vogais dos hiatos. Como, por exemplo, em Caatinga aqui, ó, que é uma palavra escrita com 2 As, eles ficam separados na hora da separação em sílaba. Caatinga. Fiel, veja como há a separação aqui, porque eles são hiatos. E saúde. Só lembrando, o que é um hiato? É o encontro de vogais em sílabas separadas. Hiato é isso daí, é o encontro de vogais em sílabas separadas. E novamente, se separam quando os dígrafos RR, SS, que são 2 letras repetidas, eles ficam em sílabas separadas, como em carro aqui, ó. Veja que nunca fica junto RR, nunca fica junto, eles ficam em sílabas separadas SS. Também se separam quando é SC, assim como na palavra DC. Se separam SC cedilha, como na palavra nasço, a palavra da palavra nascer, e XC, como da palavra excelente. E finalmente a letra F se separam em encontros consonantais. Novamente, encontro consonantais é o encontro de consoantes das sílabas internas. Olha, as sílabas que ficam dentro da palavra. Olha aqui, ó. P com T na palavra apto ficam separadas. Bisneto, veja aqui, a consoante aqui terminou com uma consoante, começou com uma consoante. Convicção. Abrir. Aplicar. Veja aqui, ó. Agora, por que esses dois não se separaram? Por causa dessa informação aqui, ó. Acentuando-se, exceto aqueles em que a segunda consoante ou é o L, nesse caso aqui, ó, ou é o R, nesse caso aqui. Quando a consoante é o L e é o R, vejam que não se separam. Então, essas regras, elas são super importantes para nós entendermos como é a divisão silábica. Vocês vão copiar essa parte do assunto no caderno, tá? Juntamente com essa atividade aqui, ó. Eu gostaria de dar uma orientação aqui. Eu estou recebendo muitos trabalhos escritos a lápis. E como nós estamos no 5º ano, nós precisamos mudar a escrita para caneta. A orientação que eu deixo é a seguinte: quando for para escrever algum assunto, vocês escrevam de caneta. Quando for para responder, vocês podem responder com lápis, tá? Só o que está acontecendo é que eu estou recebendo muitas atividades escritas somente a lápis. Então eu vou deixar esse texto aqui chamado Loucas Vontades para que vocês façam uma cópia. Vejam que é um texto pequeno, eu vou ler para vocês esse texto. Loucas Vontades. Por que uma criança inocente tem tanta coisa na mente? Tenho tantas vontades que às vezes até me espanto.
Queria ser um passarinho para voar o dia inteirinho, pertinho das nuvens chegar e fazer ninho no alto lugar. Queria ser um peixinho para descer ao fundo do mar, ver tudo de pertinho sem jamais me afogar. Um camaleão queria ser para estar em todo lugar, conhecer e tudo ver sem ninguém me perceber. Queria ser um mosquito para poder escutar a conversa dos adultos sem ter que me retirar. Falando com sinceridade, quero mesmo, botando o M aqui, quero mesmo é crescer, ser um homem de verdade, estudar, lutar e vencer. É um poema onde vocês têm duas atividades para esse poema. A primeira é fazer uma cópia escrevendo de caneta. Escreva essa cópia no caderno, sempre começando com o cabeçalho. Tá? Depois que vocês fizerem essa cópia no caderno, vocês vão resolver essas 6 questões aqui, ó, baseado nos estudos sobre sílabas que nós estamos vendo. Olha lá, retire do poema, vocês vão retirar somente desse poema o que se pede. Ó. Na questão 1 está pedindo 4 palavras com ditongo. Lembrando que ditongo são aquelas palavras que tem o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Por exemplo, aqui, ó. Olha, peixinho. Veja que peixinho. Ó, peixinho. Eu vou separar em sílabas a palavra peixinho. Um momento aí. Ó, peixinho. Peixinho. Por que a palavra peixinho é um ditongo? Porque vejam aqui nessa sílaba onde tem o encontro de 2 vogais na mesma sílaba, isso é um ditongo. Então, o que vocês vão tirar do texto? 4 palavras que tenha ditongo. E escrever uma em cada um desse espaço aqui, ó. Tem um espaço para cada palavra. Na 2, vocês vão escrever também 4 palavras com hiato. O que vem a ser hiato? Hiato é uma palavra formada, é uma palavra em que tem, olha aqui essa palavra aqui é um hiato. Por que é um hiato? Eu vou separar em sílabas essa palavra. Veja aqui, ó, queria. Queria. Por que queria é um hiato? Porque o hiato é uma palavra que tem um encontro de vogais, mas quando elas ficam separadas, elas ficam em sílabas diferentes. Olha aí, ó. Queria é um hiato, porque quando nós separamos em sílabas a palavra, o encontro vocálico fica em sílabas diferentes. Isso é hiato. Então vocês vão procurar aqui no texto 4 palavras com hiato. Na terceira, vocês vão encontrar 4 palavras monossílabas. O que é monossílabas? São palavras que têm somente uma sílaba. Nós estudamos bem aqui, olha. Ó, monossílaba. Palavras formadas de uma sílaba. Dissílabas. Palavras que possuem 2 sílabas. Trissílabas. Palavras que possuem 3 sílabas. E polissílabas, palavras que possuem 4 ou mais sílabas. Então esse estudo nós já vimos. Então aqui na número 3, vocês vão tirar do texto 4 palavras monossílabas. A questão 4, vocês vão tirar lá do texto 4 palavras dissílabas. Na número 5, 4 palavras trissílabas. E na número 6, 4 palavras polissílabas, lembrando que são todas palavras retiradas daqui do texto, tá? E depois que vocês fizerem isso, é importante que, primeiro, que vocês escrevam esse texto, que vai ser uma cópia, escrevam de caneta. E segundo, vocês vão gravar um áudio lendo esse texto para mim. Essa será
a aula de português de hoje.